Oi, olá, aqui quem fala é Marcos Matias, vocês nos acompanham no nosso canal aqui no YouTube e você vai também nos acompanhar nas nossas redes sociais, sempre naqueles endereços que eu passo sempre para você, Marcos MM Matias, no Parler, no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Essa entrevista é uma entrevista exclusiva aqui. Nós tivemos esse privilégio de estar com uma pessoa que toda Cabedelo também, de certa forma, hoje a Paraíba conhece, porque é um caso praticamente que se tornou nacional e finalmente temos a oportunidade nesse momento de tratar com ele, com essa pessoa que você já viu na introdução, falar a respeito de uma das mais controversas operações que já houveram na história da nossa cidade, Cabedelo, e que muitas coisas precisam serem esclarecidas e você, a partir desse momento, você vai ter o devido conhecimento de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu, de tudo que pode acontecer. Vai depender exatamente dessa nossa conversa sincera, coesa e trazendo sempre a verdade. Você que nos acompanha, nós trabalhamos com a verdade. Então eu agradeço a sua audiência. Não deixe, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilha, senta o dedo sem piedade, que a gente vai trazer uma outra história para você. Estamos aqui com o vereador Lúcio José, ele que é um dos protagonistas dessa história, e nós vamos conversar com ele agora, fazendo a primeira pergunta, que é, Lúcio, desde já agradecendo a sua confiança na minha pessoa, no nosso trabalho de jornalismo que nós fazemos aqui na cidade, que é conhecido há tanto tempo. Então a primeira pergunta que eu te faço é: você se sente injustiçado nesta trama toda do delator Lucas Santino, que destruiu a reputação de tantos cabedelenses e que no final, ele que parece ser o paladino da justiça, mesmo tendo confessado o desvio de 8 milhões de reais nos cofres públicos, o que você tem a dizer a respeito de toda essa trama que aconteceu e ainda continua acontecendo e infelicitando a vida de tantos cabedelenses? Primeiramente eu queria, Marcos, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui nesse momento, esclarecendo algumas coisas, porque às vezes as informações que a sociedade recebe não é realmente aquela que é uma verdadeira verdade, que a gente podemos dizer assim. Mas, respondendo essa sua pergunta, o Lucas Santino, ele foi um artista. Ele omitiu, ele mentiu. Eu acho que ele protegeu algumas pessoas dele, né? Que ele se comprometeu com a justiça de falar, como você está dizendo aí, de falar 1000, não falou 10, tá certo? É mentiroso, nós fomos prejudicados, porque eu tenho dito nas minhas entrevistas, já falei até em juízo, que essa operação, ela não foi GAECO, ela não foi Ministério Público, não foi Polícia Federal, essa operação ela começou pela Câmara Municipal de Cabedelo, através da minha gestão, porque eu tenho dito, se eu quisesse, não tinha operação, não tinha investigação, não tinha CPI, nem tinha prisão. Então o Lucas Santino, quando ele se viu que nós abrimos essa CPI para descobrir o rumo que ele deixou na Câmara, na sua gestão, por exemplo, com empréstimo consignado, ele fez o maior sarcelo, galoteou, enganou a Caixa Econômica, depositou dinheiro da Câmara Municipal na conta da sua mãe, né, que todo mundo sabe, está dentro da CPI. O dinheiro dos servidores do mês de dezembro ninguém pagou porque ele levou o dinheiro. Deu um calote de GFIP, que é a guia de recolhimento do imposto de renda, com a do INSS, de 6 milhões e 900. Está aqui em documento. Nós temos todos os documentos disso aí. Então ele mentiu, omitiu, e na minha convicção, eu acho que quem realmente deu uma checkmate foi Lucas. Ele deu uma checkmate. Foi o que ele fez. Fez esse sarcelo, prejudicou 83 pessoas, muitas pessoas inocentes, entendeu? Foram prejudicadas por causa dele. Ele foi lá, mentiu como ele quis, né? E as pessoas, ainda hoje tem pessoas prejudicadas. O que aconteceu? Quando eu falo aqui agora que ele deu um checkmate, conseguiu botar a sogra de presidente na Câmara, conseguiu botar a esposa como secretária, e todas aquelas pessoas ligadas a ele, que trabalhavam na Câmara, na sua gestão, que deu esse desvio de 8 milhões
mais de 8 milhões, isso foi só o que nós captamos, que foi muito mais disso aí. Né? Colocou todo mundo e tá podendo. Ele hoje ele manda mais na Câmara e manda na Prefeitura, mas muito mais do que antes. Muito mais do que antes. Antes ele só mandava na Câmara, hoje ele manda na Prefeitura e manda na Câmara. O porquê eu não sei disso aí. Mas você sabe que o tempo é o senhor da razão. E com o tempo nós vamos trinchando a pura verdade. Porque às vezes a imprensa ela lança para a sociedade que às vezes a sociedade capta as mesmas informações. Porque a imprensa ela vende o peixe pelo preço que compra. E a sociedade capta e recebe. E às vezes muitas mentiras se tornam verdade. E com muitas verdades se torna mentira. Então, a injustiça é grande, mas com o tempo, no dia a dia, eu vou mostrar a verdadeira realidade. Dentro dessa verdade que você coloca muito bem aí, você falou na questão de que o próprio delator é quem deu o checkmate na Polícia Federal e também no GAECO. E eu, como jornalista, como radialista, nas minhas redes sociais, eu tenho colocado essa questão como uma questão fundamental, porque há duas jogadas na questão de quem joga xadrez, que é o mate do tonto e o mate do louco. O mate do tonto consiste justamente em duas jogadas apenas. O oponente, se você está jogando com uma pessoa, o oponente está jogando com você, ele em apenas duas jogadas ele pode exatamente fazer o que o delator Lucas Santino fez, aparentemente com a Polícia Federal. E eu tenho como jornalista cobrado isso também das nossas autoridades, até porque se trata de dinheiro público, como você bem colocou. Não foram R$2, R$4, R$10, foram mais de 8 milhões. Isso corrigido hoje deve estar chegando a uns 12 milhões levados dos cofres públicos da Câmara Municipal de Cabedelo. Dentro do seu conceito de justiça, o que você espera exatamente de que a Polícia Federal, que o GAECO, que a Justiça faça em favor daqueles que foram acusados e que são inocentes? Mas sabe que justiça, eu confio muito na divina. Toda justiça é falha. Toda justiça é falha. É julgada pelo homem. A justiça em si é uma instituição boa. Entendeu? Que não é um Estado democrático de direito se você não tem boas instituições. O problema são os membros dessas instituições, que às vezes deixam a desejar. Hoje, essas operações, sempre eu digo que justiça é direito, justiça é matemática. 2 2 são 4. Justiça ela é feita para dar direito a quem tem direito. Errado é errado e certo é certo. Justiça não foi feita para torturar ninguém. Justiça não foi feita para ninguém ter benefício de justiça, tirar benefício através de justiça. Justiça não foi feita para ninguém estar em mídia, em televisão, em redes sociais, não. Justiça ela foi feita para dar direito a quem tem direito. Né? Você não pode acusar uma pessoa se não é uma acusação sem prova. Você tem que acusar a pessoa e provar se a pessoa realmente está se procedendo de acordo com as acusações. E não acusar por acusar e ficar por isso mesmo. Então, eu vou esperar realmente que a justiça ela faça justiça, porque o pau que dá em Chico, ele tem que bater em Francisco, não pode só bater em Chico. O que aconteceu nessa operação, que o pau só deu em Chico, e Francisco não levou nenhuma cacetada. Então eu espero que o Ministério Público, o GAECO, a Justiça, reveja isso e que faça realmente a justiça se prevalecer, porque Cabedelo está precisando disso. Lúcio, como você encontrou a Câmara Municipal? E o interessante é fazer a pergunta de que uma pessoa que é acusada de cometer ilícitos com dinheiro público foi a pessoa que entrou para a história de Cabedelo no sentido de chamar o próprio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba para fiscalizar com você as suas contas em loco ali dentro da Câmara Municipal. Como é que você se sente com essas acusações contra você, ministradas por pessoas que você já citou aí que não tinham responsabilidade e que acusaram indevidamente? Você entrou numa situação dessa, sendo uma pessoa conhecida, uma figura pública, e você, como é que você se sente? Você se sente injustiçado em relação a todas essas acusações quanto ao programa, ao trabalho que você iniciou na Câmara, justamente chamando quem jamais poderia alguém pensar, por exemplo, em roubar e chamar o próprio Tribunal de Contas para fiscalizar? O que é que você tem a dizer a respeito disso?
Olha, Marcos, quando eu peguei a Câmara toda sucateada. Inclusive até um lambrigo, numa gestão passada minha que eu coloquei, tiraram o lambrigo e botaram o gesso. Mas tudo bem. Quando eu peguei a Câmara tinha diversos contratos. Contrato com carro, contrato com moto, contrato com guardas de segurança, esse contrato com empresa de internet. Eu cortei tudo isso. O meu intuito como presidente era fazer uma administração voltada para a sociedade e que a gente pudesse realmente mostrar à sociedade o que a Câmara arrecada, o que a Câmara gasta. Então eu criei a Câmara Transparente, né? De todo mês prestar conta da receita e da despesa. Todo mês eu fazia isso. Prestava conta da receita, se eu comprasse um pão, comprasse uma cadeira, eu tinha que dizer, eu comprei cadeira, qual é o preço? Chamava as escolas, chamava o Ministério Público, chamava o Tribunal de Contas, chamava todos os órgãos, instituições, para fazer parte da nossa gestão. Né? Tinha um momento que quando eu assumi a Câmara 1º de janeiro. O primeiro do 10º caía dia 20. De janeiro ao dia 20, a Câmara não tinha papel, não tinha lápis, não tinha material de higiene, a gente comprava do bolso. Os próprios assessores, a gente fazia a cotinha e nós comprávamos, porque a gente pegou a Câmara toda sucateada. Quando chovia, na parte de cima, o gesso tudo furado, a água descia abaixo pela escadaria. Então foi um problema sério, e dentro dessa situação, nós sentamos com os assessores, sentamos com o corpo da Câmara, os funcionários, e dentro desse período de um ano, eu economizei 2 milhões de reais. 2 milhões. Paguei 1.300.000, que já vinha descontado aqui, 1.300.000 de dívida do ex-presidente, o senhor Lucas Santino, que já vinha descontado aqui no DODESP, está aqui o documento, já vinha a partir daqui, que era esse documento aqui que eu prestava conta mensalmente a toda a sociedade, as escolas que participavam. Eu convidava associações, sindicatos, maçonaria, igreja, né? Então eu prestava conta. Então economizamos 2 milhões num ano. E quando nós saímos, quando houve essa operação, já tinha quase 300 mil reais, já na conta que a nossa amiga e vereadora Gilza, quando assumiu. Então, a nossa Câmara, ela foi transparente e tem mais. Além de eu prestar conta mensalmente, eu chamava o Tribunal de Contas. Está aqui o requerimento. Eu chamava o Tribunal de Contas para fazer a auditoria das minhas contas. Nas minhas contas. Muito me estranha eles imputarem agora essa multa. Porque todo de 6 meses tem 2 ofícios aqui, tá aqui 2 requerimentos aqui é um requerimento, aqui é outro requerimento, convidando o Tribunal de Contas para fazer a auditoria. Aí eu pergunto, qual das câmaras do Brasil que você prestava conta da receita e despesa para a sociedade, dando um café da manhã? Está aqui as fotos que eu dava um café da manhã, convidando o pessoal, um café reforçado, que vinha escola, como eu já falei anteriormente, escola, sindicatos, associações, vinha todo mundo, né? E sem 100 meses eu chamava o Tribunal de Contas para minhas contas. E muito me estranha nessa imputação de multa, que eles estão imputando essa multa na minha gestão, que tem um ofício aqui, que ele está respondendo aqui, dizendo que a Câmara ela vem sendo auditada. Então, foi o que eles fizeram de imputar essa multa. Eles pegaram uma denúncia do GAECO, uma denúncia que nem denúncia é ainda. Não se faz justiça dessa forma, se faz justiça com direito. É o direito. Então, eles pegaram. Na Câmara, eles não encontraram nada. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Sem medo de ser feliz. Na Câmara não tem uma irregularidade. Eles pegaram essa denúncia, que foi uma denúncia do delator para o GAECO, e o GAECO até agora está concedendo sem provas. E assim mesmo, essa denúncia, ela não chegou nem à justiça ainda. Então, o Tribunal de Contas já imputa uma multa de 1,6 para me devolver. Isso não existe. Isso não existe. 1,6 milhões. Né? Eu estou aqui com um requerimento que talvez nem o tribunal tenha conhecimento desse requerimento, que foi eles que me responderam, dizendo que a Câmara já estava sendo auditada, que eu convidei o Tribunal de Contas para fazer uma auditoria, ela é de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E ele diz que a Câmara já está sendo auditada, né, por esta casa. Ele botou aqui o número dos processos. Num ano todinho, se nas minhas contas, vamos na lógica, que é o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é um órgão orientador e fiscalizador.
Se minhas contas nesse ano de 2017... Só para pontuar, isso foi feito pelo próprio Tribunal de Contas em 2018, antes de 2018, antes de acontecer a operação. Não é isso? A operação foi em 2018, 3 de abril. E 2017, ele me respondeu, o Tribunal de Contas, dizendo que a Câmara estava sendo auditada. Como o Tribunal de Contas tem um órgão orientador e fiscalizador, se nas minhas contas tivesse alguma irregularidade, eles tinham me advertido. Isso é lógico. Não advertiu porque não tinha irregularidade. E outra coisa, ele mesmo diz, o Tribunal de Contas diz que estão se baseando na Operação Checkmate. Não se faz isso, porque não foi nem denúncia ainda. Então é isso que eu estou achando estranho, eles imputarem essa multa de 1,6 milhões. E tem mais, Marco. Como é que eles imputam uma multa de assessores que não trabalhavam? E como é que eu consegui fazer todos esses trabalhos sem carro, sem moto, sem pessoas contratadas? Tudo que fazer os nossos assessores nos seus trabalhos e nas suas atividades. E ainda tem mais, além de prestar serviço à Câmara, ele ainda tem que atender os seus vereadores. Porque muitas das vezes o vereador ele tem que estar na periferia, ele tem que estar nos bairros, ele tem que estar nas comunidades. E o vereador tem que estar junto. Um assessor do vereador não é igual a um assessor jurídico, não é igual a um assessor de uma empresa, não. O assessor do vereador é para estar na rua. Então o Ministério Público, juntamente com o Tribunal de Contas, estão condenando, né, estão acusando uma coisa que talvez nem conhecimento eles têm. Inclusive, tem que assessor de vereador é para estar na rua, com a sociedade, para os problemas da cidade, de posto de saúde, de iluminação, de lixo, de calçamento, de asfalto, de qualquer que seja a situação. E todos os meus assessores trabalhavam. E muitas vezes, tinha semana que ter 15, 20 requerimentos. Quem que fazia essas entregas de requerimentos? João Pessoa, na secretaria? Eram os assessores. Como é que o Tribunal de Contas diz que eu fiz um pagamento indevido aos assessores? Dizendo que a responsabilidade da gestão, tudo bem, a gestão é minha. Eu vou dar um exemplo aqui. Como eu disse que alguns assessores ficavam ligados ao vereador, que muitas das vezes eu cobrava a folha de presença. A folha de presença de todos os assessores que tinham vereadores que tinham seus escritórios particulares. Tinha vereador que tinha escritório no Renascer, que tinha escritório aqui no centro, porque quando nós assumimos a Câmara não tinha nada. E eu estava comprando aquela casa, aquele castelo da Ismael Farias, já tinha alugado, né, com compromisso de compra, né, para nós comprarmos, para nós fazermos o centro administrativo e os gabinetes dos vereadores. Só que essa operação atrapalhou tudo, que a delação de um cabo que mentiu, que caloteou, que enganou todo mundo, prevaleceu mais do que a gente que estava trabalhando. Na minha gestão teve trabalho. Como é que no Tribunal de Contas me condena que eu repassei dinheiro ao município, que sobrou dinheiro da minha gestão? Seria o caso de comparar, por exemplo, servidores da Prefeitura Municipal de Cabedelo, alguns deles são destinados a servir a própria Justiça no âmbito do município. Então, quem tem que passar essa frequência, quem tem que responder por essa frequência, são justamente os responsáveis. Seria o juiz, seria o diretor do fórum, passar essas frequências. Então, qual é a sua visão em relação a isso? Há uma demasiada demanda em condenar sem sequer ouvir, como você colocou ainda há pouco, as justificativas que você tem para passar para as autoridades? Com certeza. Tinha vereadores que bem passavam, porque o assessor, muitas vezes deles, mesmo ele tendo as suas atividades, tendo a prestação de serviço na Câmara, ele tinha que atender o seu vereador, porque o cargo, inclusive, eu tinha todos os vereadores, tinha sua pasta com seus assessores indicados, e quem levou essa pasta foi a Polícia Federal. Foi a Polícia Federal que levou essa pasta, como você está falando aí. Então, vamos supor, no fórum aqui de Cabedelo está cheio de funcionários do município. O prefeito não tem controle daqueles funcionários. Quem tem a obrigação de mandar a sua frequência é o diretor do fórum que tem que mandar, ou no próprio Tribunal de Contas. Está cheio de policial, quando você chega, está cheio de policial militar. Esses policiais que são notados no comando, ele presta serviço do Tribunal de Contas. Com certeza, o Tribunal de Contas tem que mandar mensalmente a sua frequência. Em alguns casos, os vereadores é assim também. Entendeu? Eles têm seu escritório. Nós não tínhamos ainda os gabinetes. Porque quando eu assumi a Câmara,
foi verdadeiramente sucateada. Não tinha nada. E eu comecei a juntar, eu juntei. É preciso que o Tribunal de Contas saiba disso, que eu juntei 2 milhões em um ano. 2 milhões em um ano. E não se junta, não se mostra serviço. Não se mostra serviço se você não tem uma boa equipe. E como é que ele disse que eu fiz esse pagamento indevido? Não, pagamento, todos os funcionários receberam o seu pagamento devido, todo regular, todo correto, né? Correto. Se tem algum assessor que ele diz que não trabalhava, ele quem tem que dizer ele, porque quem acusa é que tem o ônus da prova. Eu tenho certeza que todos os vereadores tinham seus assessores, trabalhavam, inclusive a Polícia Federal levou a ficha da indicação, porque cada vereador tinha 7 cargos. Muito me estranhou na delação do nosso amigo vereador, uma pessoa que eu estimo muito, o prefeito Vitor Hugo, e ele chegou lá, mentiu lá no fórum, quando o juiz perguntou quantos assessores eles tinham. Todo mundo tinha 7. E outra coisa, ter assessor não é crime, não. Todo político tem que ter os seus assessores. Agora, Lúcio, sem querer interromper, mas uma pergunta que todo cabedelo faz. Aqueles envelopes amarelos que apareceram no programa Fantástico, que o programa até hoje não desfez a informação que deu para a população em todo o Brasil, e todo mundo tem acesso a isso, na sua concepção, quem está com a razão? As pessoas que, por exemplo, o programa definiu que aqueles que entravam ali naquele momento no expediente da suposta corrupção, né, apontada pelo Fantástico, claro que era uma investigação da Polícia Federal e do GAECO. Mas os envelopes, famosos envelopes amarelos, eram propina ou eram salários? Ou a pergunta mais exata seria o seguinte: todos os que foram presos, que foram afastados, recebiam propina e somente o atual prefeito Cabedelo recebia salário? Não, primeiramente que os envelopes não eram nem amarelos, eram os envelopes brancos. E outra coisa, aquilo ali foi uma verdadeira maquiagem. Uma maquiagem. Aqueles envelopes, ele foi criado para nós botarmos a prestação de conta, a folha de presença, um termo de posse, um edital de convocação, um convite para o vereador, para não deixar os documentos em cima de uma mesa. Não foi para botar dele. Primeiro, a Câmara não trabalha com dinheiro. A Câmara não trabalha com dinheiro. Ali foi uma verdadeira maquiagem. Se tem alguns cheques que os assessores recebiam, aquilo ali é dos assessores. Não tem nada, a Câmara não trabalha com dinheiro. Aquilo ali foi uma maquiagem. Aquilo que a turma, às vezes até culpa até o prefeito, porque o prefeito recebeu, também não foi preso. Não tinha nada dentro, porque quem pegou os envelopes, ninguém melhor do que a Polícia Federal para dizer o que tinha dentro dos envelopes. Ali foi uma maquiagem da Polícia Federal com o GAECO, porque não tinha nada dentro. Inclusive, quando abriram o envelope, o que era que tinha no envelope? Um termo de posse ou fonte de frequência. Porque se fosse dinheiro, se fosse alguma coisa, a Polícia Federal não tinha mostrado? Tinha mostrado, vamos. Tem mostrado do mesmo jeito das minhas contas. O Tribunal de Contas passou o ano todinho, eu convoquei o Tribunal de Contas para fazer auditoria, não encontrou erro nenhum. Aí pega uma denúncia, que não é denúncia ainda, e imputa uma multa. E você viu uma gestão que eu prestava conta mensalmente à sociedade, chamava o Tribunal de Contas, como eu falei aqui anteriormente, chamava o Tribunal de Contas. O cara que anda com o sapadeiro não vai chamar o Tribunal de Contas para fazer auditoria nas suas contas. Um cara que vende droga, ele não vai chamar a Polícia Federal para olhar se tem droga na casa dele. Isso não existe. Se eu chamava o Tribunal de Contas para fazer auditoria, porque a minha gestão ela foi transparente. E não tem uma Câmara mais transparente. Eles estão acusando e assessor fantasma. Então quem acusa tem ônus de provar. Vai ter que provar quem são os assessores fantasma. Porque meu senhor trabalhava. Eu não tinha carro. Todo o serviço quem fazia da Câmara eram os assessores. De entregar requerimento, de entregar ofício, de fazer tudo. Parte elétrica, parte hidráulica, parte de pintura, parte de serviços gerais, tudo eram os assessores que faziam. Eu não pagava nada disso. Foi por isso que nós se juntamos, todo o corpo da Câmara, e eu economizei 2 milhões. Enquanto o ex-presidente passado deixou um furo de mais de 8, eu num ano economizei 12 milhões. E não tinha uma Câmara hoje, eu falo a dizer, mais transparente que a nossa. Eles estão acusando aí em assessor fantasma. Nossos assessores trabalhavam. Então, tem vereador que é responsável. Evidentemente, eu sou o gestor. Como eu falei, como tem meio mundo de funcionário no fórum, a responsabilidade é do diretor do fórum, não é do prefeito. O prefeito não sabe se aqueles funcionários estão trabalhando.
Agora, Lúcio, é um encerramento e de coração pedir para você deixar um recado às pessoas que esperam realmente justiça e o que você espera da justiça de hoje por diante, com essas acusações que você está ponto a ponto desfazendo algumas delas, e qual mensagem você deixa para a população de Cabedelo? Eu queria, mais uma vez, primeiramente agradecer ao senhor de vir aqui e eu fazer essa entrevista, né? De fazer essa entrevista. Agradecer de coração a todos vocês que estão aqui comigo nesse momento, a sociedade, ao povo de Cabedelo, meus irmãos cabedelenses, né? E a verdade, ela tarda, mas não falta. O tempo é o senhor da razão, né? Agora mesmo eu tive que processar todo o GAECO, aliás, representar o GAECO no Conselho Nacional. Está aqui o documento que eu representei todo o GAECO. Está aqui, todo o GAECO. E outra coisa, você sabe que tem muita gente que foram condenadas inocentes, como tem pessoas que cometeram os crimes estão soltos, né? A gente não evita, eu me lembro da minha cassação, eu fui cassado pelo documento falso e testemunha falsa que eu tive que representar o juiz também. Eu já tenho sorte com justiça. Então, o cara falsificou um documento e eu perdi o mandato. Então, eu quero dizer aos meus amigos cabedelenses que estamos juntos, vamos mostrar as nossas provas, a nossa justiça, aqui tudo aqui é prova. O GAECO hoje só tem acusação, mas não tem as provas.